A todos a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nessa tarde. A palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, ou como rebento, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Irmãos, a palavra aqui está falando sobre Jesus, que ele era como raiz de uma terra seca. A raiz de uma terra seca é retorcida, muitas vezes minguada, muitas vezes com pouco crescimento. Mas esse Jesus, que foi como raiz de uma terra seca, ele foi assim porque essa terra seca era o nosso coração. Essa terra seca ainda são muitos de nós, do qual impedimos ou dificultamos a presença dele na nossa vida, a palavra dele de se aprofundar no nosso coração. Então ele vai pelas pedras, muitas vezes pelos entulhos, pelos estolhos, tentando penetrar no fundo do nosso coração e criar raiz, e nos fazer também criar raiz nele. Muitas vezes a palavra de Deus ela foi plantada dentro do nosso coração, mas ela não consegue germinar. Ela não consegue germinar, porque nós muitas vezes não deixamos. Colocamos o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, querendo que Deus faça do nosso jeito, que Deus fale do nosso jeito, que Deus venha agir do nosso jeito. E não é do nosso jeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é perfeita, a ação dele é perfeita, ele é perfeito. E nós colocamos as nossas imperfeições e a nossa velha maneira de ser atrapalhando a palavra de Deus de germinar. Às vezes a palavra de Deus foi plantada em ti através de um louvor, através de uma mensagem, ou está sendo plantada agora através dessa mensagem. A presença de Deus às vezes foi plantada em ti através de um conselho, direcionado pelo Espírito Santo. Mas ela não germina. E muitas vezes, quando ela germina, ela não encontra profundidade. Tem gente que está crescendo rápido, mas está crescendo sem profundidade. Quando vem o vento, a tempestade, quando vem muitas vezes a enxurrada, nós vemos a queda de muitos, que aparentemente são grandes, são frondosos, mas a raiz de uma terra seca, a planta dessa raiz ela não vai crescer grandes alturas, mas ela vai ter que buscar muita profundidade, porque a terra seca, a água dessa terra seca está no profundo. Ela pode não crescer grandiosamente, ela pode não ser aquela coisa maravilhosa, aquele espanto de crescimento, de árvore frondosa, mas ela vai ter profundidade. Quando vierem as lutas, as provas, as tempestades, as dificuldades, nós não vamos cair se tivermos essa profundidade. Se Jesus tiver essa profundidade em nós, se Jesus for a nossa raiz, porque Ele é que nos sustenta e nos mantém de pé. Nós olhamos para Ele, não havia beleza para que o desejássemos, porque a palavra de Deus ela vai na contramão do mundo. Ela vai na contramão. Ela vai na contramão naturalmente das coisas. Então nós vemos que nós não vamos muitas vezes desejar. Não vamos desejar passar por lutas pela palavra de Deus. Não vamos desejar passar por provas pela palavra de Deus. Não vamos desejar enfrentar aflições e dificuldades. Não é muitas vezes agradável, mas é valioso. Porque nós vamos ter o nosso nome no livro da vida. Porque nós vamos ter a palavra de Deus a cada vez mais crescendo na nossa vida. Nós vamos ter experiências com Ele. Vamos ter lutas. Não vai ser agradável. Mas vamos ter também vitórias, experiências, o amor, o cuidado. Vamos ter provas. Mas vamos também ser aprovados. Vamos ter muitas vezes empecilhos. Mas nós não vamos nos dobrar sobre esses empecilhos. Nós não vamos cair.
Deus vai nos dar vitória. Essa raiz que há em nós, ou que está em nós, ela vai crescer. Pode não crescer como aquele espanto de árvore, mas ela vai dar muitos frutos. E bons frutos. E esses frutos vão permanecer. Permita com que a palavra de Deus germine na sua vida, na nossa vida. Vamos permitir isso. Para que quando vier a tempestade e as provas, nós não venhamos a cair. Quando vier o tempo da seca, nós tenhamos profundidade aonde buscar água. Porque as plantas de terra seca, elas têm as suas capacidades. Elas fecham os poros para não perder água. Muitas vezes se fecha no quarto de oração para não perder vida. Muitas vezes se fecha na leitura da palavra, se reserva um pouco, não se isola, mas se reserva para não perder vida. Elas estocam água dentro de si. Elas transformam o calor em alimento. Transformam o calor das lutas, das provas, das dificuldades em alimento. Porque com essas lutas e com essas provas vai vir também grandes experiências e grandes, muitas vezes, recompensas, grandes alegrias da parte do Senhor. E muitas vezes isso vai servir de alimento para outras pessoas que estão tentando fazer a palavra germinar dentro de si. Porque Paulo vai dizer em Filipenses que muito vendo as suas aflições tomaram ânimo em pregar o Evangelho. Se não me engano, em Filipenses 2. Então, muitas vezes a tua luta, a tua prova, a tua dificuldade, ela está servindo de ânimo para que outras vidas venham permanecer de pé, não venham cair, não venham desistir. Então reserva água dentro de si, reserva a palavra dentro de si, reserva vida dentro de si, reserva testemunho dentro de si, reserva um caráter transformado dentro de si, reserva dentro de si a lembrança das experiências e do cuidado que Ele tanto teve contigo até hoje. Deixa essa raiz penetrar dentro da terra seca do teu coração e trazer vida, e trazer frutos, trazer alegria. Retira os entulhos do teu coração, da terra do teu coração. Retira os estolhos, retira ali as pedras e deixa ele germinar, deixa ele fazer o trabalho dele. Deixa ele fazer o que só ele pode fazer, entrar no teu coração, tratar da tua alma, das tuas carências, tratar dos teus complexos, tratar da tua depressão, tratar da tua ansiedade, tratar do teu futuro. Deixa ele cuidar de ti. Que Deus nos abençoe.